Então, agora a gente vai estar falando um pouco sobre como que a gente encontra as raízes de uma função quadrática. As raízes também são chamadas de zero da função. E o que seriam esses zeros da função, então? Assim como na função afim, que a gente viu, os zeros da função, ou raízes, vão ser os valores em que eu jogar em x e o valor de y vai ser igual a zero. E para a gente encontrar esses valores, a gente vai estar utilizando a fórmula de Bhaskara, que é bem conhecida, que o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí a gente pode ter, até duas raízes, menos b mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. E aí a gente pode analisar essas raízes de acordo com o valor de delta. Por quê? O delta está dentro das raízes. Então, se o valor de delta for um número maior do que zero, se ele for um número positivo, a nossa função ela vai ter dois zeros distintos, duas raízes distintas, que vai ser o menos b mais a raiz do delta dividido por 2a, e o outro vai ser menos b menos delta, menos a raiz de delta, sobre 2a. Se o delta for zero, a nossa função ela vai ter duas raízes iguais. Ou a gente pode falar que vai ser uma raiz mesmo. Porque quando a gente tiver raiz de zero, aí vai ser zero, então a gente só vai ficar com menos b dividido por 2a. Agora, se o valor de delta der um número negativo, se o delta der um número que é menor do que zero, aí a nossa função não vai tocar no eixo x. Ela não vai ter zeros reais. Então, a gente não vai ter valores do domínio dessa função que vai conseguir zerar ela. Até aí, tudo bem? Então, vamos para um exemplo aqui para a gente calcular o zero dessa função aqui. X² menos 5x mais 6. Então, vamos lá. Vamos fazer bem devagar. Não precisa ter pressa, só a gente seguir a fórmula que dá tudo certo. Primeiro, vamos calcular o valor de delta. Para calcular o valor de delta, vamos separar aqui os nossos valores de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A acompanha x², então vai ser 1. O valor de B acompanha x, então vai ser menos 5. E o valor de C é o termo independente, então vai ser 6. E agora, então, vamos calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado. O valor de b é menos 5. Então, vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. O A é 1. Vezes C. O valor de C é 6. Então, vai ficar delta é igual. Menos 5 vezes menos 5 fica 25 positivo. Menos vezes mais, vai ficar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 24, vai ser 1. Se o delta deu 1, ele é um valor maior do que zero, então isso aqui quer dizer que a gente vai ter duas raízes. A gente vai ter duas raízes, então vamos calcular ela. A primeira vai ser menos o valor de b, então vai ficar menos, o valor de b é quanto? Menos 5. Mais a raiz do delta dividido por 2 vezes o valor de A. Então, aqui vai ficar menos vezes menos mais. Raiz de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. E a segunda raiz é essa mesma coisa aqui, ó. Só que aí eu vou trocar o valor de mais e vou colocar menos. Então, vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4.
4 dividido por 2, 2. Então, essa nossa função aqui, ela vai ter duas raízes, ou dois zeros, que vai ser o número 2 e o número 3.